Eu me recordo que em uma das empresas que eu trabalhei, num dado momento começou a chegar muito processo de pedido de acúmulo de função. E aí, quando eu fui analisar caso a caso para ver o motivo e tudo mais, de início eu achava que aquilo ali tinha sido colocado pelos advogados para um eventual aumento de êxito e tudo mais. Só que depois eu comecei a analisar o perfil das pessoas que estavam acionando e eu percebi que na verdade se tratavam de pessoas bem instruídas, que não tinham muito interesse em enriquecimento ilícito, né? Elas acreditavam que durante o período que tinham prestado serviço, elas verdadeiramente estavam numa situação de acúmulo de função. E ali eu percebi que muitos advogados e até muitos brasileiros, muitas pessoas, elas confundem a situação do acúmulo. Elas acham que quando você é contratado para uma função, você só pode exercer uma única atividade. A título de exemplo, se eu tenho uma funcionária na empresa, né, que foi contratada para recepção, ela, dentro da atividade dela, ela pode recepcionar o público, né, fazer atendimento por telefone, encaminhar ligação e dentro de um período ocioso ali daquele trabalho, eu posso incluir dentro das atividades dela até um trabalho mais administrativo, né, como um lançamento de notas, um planilhamento de alguma coisa para contas a pagar, contas a receber, para qualquer outro setor mais administrativo da empresa. Isso não é o que vai configurar o acúmulo de função, né? O que configura o acúmulo de função é você ter mais tempo de trabalho, é você ter mais responsabilidade, é você ter um acréscimo de volume de trabalho, né? E o que não era o caso ali naquela situação. A gente sabe que quando a gente contrata um funcionário, se no momento da contratação houver clareza nas atividades que vão ser prestadas ali e durante o decurso daquele contrato, aquela situação inicial contratual, ela não for alterada, ela for mantida, não há lesão, né? Quando há lesão é quando durante o decurso do contrato o empregador modifique, acrescente mais trabalho, acrescente mais responsabilidade, acrescente mais tempo para que aquela atividade seja desenvolvida e não paga nenhum acréscimo salarial por isso, né? E aí é o momento em que o empregador de fato tem uma vantagem sobre o empregado. Meu nome é Tamires Freitas, sou personal trainer da Advocacia Trabalhista Empresarial e quero te ajudar a dominar as suas habilidades profissionais. Se você está comigo aqui até agora, é que você quer efetivamente ajudar o seu cliente a prevenir o acúmulo de função. A gente tratou no início do vídeo sobre como identificar o acúmulo e aí eu trouxe alguns apontamentos aqui sobre isso. O acúmulo de função ele vai ser caracterizado quando houver um acréscimo de tempo, um acréscimo de trabalho e um acréscimo de responsabilidade. Tem que acontecer uma mudança contratual com esses 3 pontos aqui, né? E essa é a chave para que a gente vá prevenir o acúmulo e realmente ajudar o seu cliente nisso. E a dica de hoje, que eu acho que é um grande diferencial, tá nesse formulário aqui. Se você não pode mudar o contrato para que isso seja configurado e que o que vai valer é o acerto inicial, a estratégia que um bom advogado deve adotar e orientar o seu cliente é que descreva isso expressamente desde o início do contrato. E foi assim que eu consegui obter diversas ações, várias improcedências na empresa a qual eu trabalhava. A gente adotou esse formulário, que esse formulário ele descreve a atividade, diz qual é o cargo, a data da contratação, o nome, o departamento e a supervisão. Lembra daquele caso que eu disse da pessoa que foi contratada na recepção? Pronto, naquele cargo ali em que ela ia exercer várias atividades e que eram atividades que não eram muito correlacionadas entre si, eu colocaria uma nomenclatura para o cargo mais administrativa. Então, vamos dizer, minha sugestão seria auxiliar administrativo 1, por exemplo. E isso ia vir para aqui, para a descrição do cargo. Naquela situação, seria auxiliar administrativo 1. E aqui as atividades a desempenhar. Naquele caso específico era atendimento ao público, recepcionar clientes, atender telefone, encaminhar a chamada, planilhar ali algum documento, fazer lançamento de notas e aí todas as atividades que estariam enquadradas naquela função. E uma
outra importante é a qualificação exigida para esse cargo, né? Porque algumas atividades, especificamente nas empresas, você tem que ter uma qualificação específica para atuar. Esse não é um caso deles, né? É um caso administrativo, operacional, que você pode colocar lá um nível médio, inclusive, para exercer esse tipo de atividade. E aí, mas é importante para um outro caso, numa outra situação, a qualificação exigida. Então, esse formulário aqui que vai garantir que expressamente isso seja escrito desde o começo do contrato, né? Isso vai ser anexado à contratação no dia que for contratado, as partes vão assinar, vai garantir essa descrição de atividade. A gente sabe que o acúmulo de função é muito subjetiva a análise, vai depender de caso a caso ali, muito da realidade dos fatos. Mas quando você está diante de uma situação em que aquilo ali não é um acúmulo, é um acerto desde o início das partes, não houve modificação, essa é uma excelente estratégia que vai garantir ao seu cliente muitas improcedências. Eu sendo você, por mais trabalhoso que fosse a situação de numa grande empresa ter que escrever todas essas descrições e tudo mais, eu adotaria, porque isso vai dar efetivamente muito resultado. Se você gostou dessa dica e quer receber outras, se cadastra lá no meu site. Lá você deixa o seu nome e seu e-mail e eu te aviso quando tiver outras postagens como essa, totalmente online e gratuitas. Obrigada e até a próxima!